Fala, galera, vamos iniciar o estudo do direito penal, o direito das condutas ilícitas, ou seja, nada mais nada menos do que o direito que vai punir o cidadão ou indivíduo que está vivendo em sociedade e que não segue regra básica de convivência. Esse é o direito penal. Então eu tenho o direito das condutas ilícitas. Esse é o direito penal. O direito penal foi dividido didaticamente em duas partes. Eu tenho o direito penal sendo dividido na parte geral do Código Penal e eu tenho também o direito penal sendo dividido pela parte especial do Código Penal. Você deve estar se perguntando assim, Douglas, eu nunca vi direito penal na minha vida, vou ter problema? Não, você não vai ter problema. Você só vai ver de uma formatação muito mais simples, porque minha aula é um pouco diferente do convencional. É mais fácil de você transformar isso em questão, é muito mais simples. Então você tem a parte geral do Código Penal e você tem a parte especial do Código Penal. Douglas, o que eu tenho na parte geral do Código Penal? Na parte geral, você tem que saber para sua prova que ela não trata do quê? Não trata de crime. E eu tenho dois aspectos fundamentais aqui na parte geral do Código Penal. A primeira é que a parte geral do Código Penal vai do artigo 1º até o artigo quê? 120. Mas você tem que saber para sua prova somente do artigo 1º até o artigo 31. O que eu tenho aqui dentro, Douglas? Aqui tenho desde o princípio da legalidade do artigo 1º, você vai passando pela lei penal no tempo, que é artigo 2º e 3º, você entra dentro do artigo 4º, que é o princípio da atividade, você entra no princípio do quê? Da lei penal no espaço, que é o 5º, 6º e 7º, você vai passando pela relação de causalidade, na teoria do crime propriamente dita, vai avançando até concurso de pessoas, até quando as elementares circunstâncias não se comunicam, e por fim o artigo quê? 31, que é a fase impunível do direito penal. Douglas, o que eu tenho do 32 ao 120? 32 ao 120, cada um de concursos específicos. Por exemplo, delegado de polícia, juiz, promotor, esses que demandam um pouco mais de teoria e de carga de estudo, você pega do quê? 32 ao 120. Mas você tem que saber que 95% dos concursos que se empregam, você vai bater do 1 ao 31. Por quê? Porque é do 1 ao 31 que você precisa para saber lidar com o quê? Com a parte especial do Código Penal. E é na parte especial que efetivamente você trata do quê? Dos crimes. Aqui você tem tanto do artigo 121 do Código Penal até o artigo 359H. Tudo é muito importante, tanto na primeira parte quanto na segunda parte, está sempre dentro do quê? Do seu edital. Não adianta, por exemplo, trabalhar com você, crime contra a dignidade sexual, se não está cobrando para você. Sempre tem em mente que a parte geral e a parte especial, voltada para o quê? Para o seu edital. Essa é a nossa força de trabalho principal, tranquilo? Douglas, o que eu tenho na parte especial do Código Penal? Eu tenho os que mais cobram em concursos públicos, 4 capítulos. Eu tenho crime contra a pessoa, eu tenho crime contra o patrimônio, crime contra a fé pública e crime contra a administração pública. Esses 4 é um arcabouço de 95% das matérias que cai para você. Tranquilo? Beleza, Douglas. Então eu tenho o direito penal, o direito das condutas ilícitas, porque ele pune cidadãos ou indivíduos que estão convivendo em sociedade e não seguem certas regras básicas de convivência. Sabemos que a convivência em sociedade, por muitas vezes, se torna um pouco difícil, tão quanto parece. Para tanto, o Código Penal deu um rol de condutas. Para tanto, as contravenções penais criaram um rol de condutas. Para tanto, as leis especiais ou leis extravagantes são dispositivos de ilícitos penais, prevêem aquelas condutas dadas como crime. A todos esses nomes que eu falei para você, você tem que entender na hora da sua prova que a todo e qualquer comportamento humano indesejado feito contra ou em face do Estado, ele tem um nomezinho que tem que perseguir você pelo resto da sua vida, que é chamado de quê? Que é chamado de infração. Olha que bacana aqui, ó. Infração penal. Pô, Douglas, que bacana. Então quer dizer então que qualquer comportamento humano, desde que não seja um ilícito administrativo, desde que não seja um ilícito civil, ele será considerado infração penal? Sim. Por exemplo, é correto afirmar que a infração penal é um comportamento humano desejado que não seja ilícito administrativo nem ilícito civil. Perfeito. E é por isso que a infração penal ela é classificada como gênero, ou seja, a infração penal ela é um
gênero, que ela comporta, na regra, duas espécies. Ela comporta os famosos o quê? Os famosos crimes, e ela comporta a contravenção penal. Pô, que bacana, Douglas. Olha que legal. Já no iniciozinho do nosso estudo, eu já dou questão de concurso para você. É correto afirmar que a infração penal é gênero e ela comporta, na regra, duas espécies, crime e contravenção penal. É por isso que no direito você vai dizer que a divisão da infração penal ela é uma divisão chamada de uma divisão que dicotômica, e também tem na sua prova sendo uma divisão classificada como uma divisão que dualista. Pronto. Se você pegar, por exemplo, uma questãozinha, vou dar exemplo aqui agora dessa SPNB, de certo ou errado. É correto afirmar que a infração penal é gênero e comporta duas espécies, comporta os crimes e contravenção penal. Dessa forma, eu tenho a divisão da infração penal sendo uma divisão dicotômica e dualista. Tá certinho. O legal é que no direito há vários direitos. Direito holandês, direito português, direito alemão. E quando você começa a espelhar em outros direitos, é chamado de direito comparado. Eu não vou entrar nessa seara não, mas você tem que saber que a palavra no Brasil, crime, ela é o quê? Sinônimo de quê? De delito. Então, por exemplo, crime e delito são expressões do quê? Sinônimas, são expressões do quê? Equivalentes. Então, você quer ser outra prova? É correto afirmar que a infração penal é gênero e comporta duas espécies, crimes ou delito e contravenção penal. Tá certinho. Agora, o que não pode aparecer na hora da minha prova? É que a infração penal é gênero e comporta, na regra, duas espécies, crime e delito e contravenção penal. Aí você vai dizer que está o quê? Que está erradíssimo na questão ou na hora da sua prova. Douglas, e se cair assim? A infração penal é gênero e comporta duas espécies, crime e colocar uma vírgula antes da palavra delito. Vai estar correto? Não, não vai estar correto. Porque essa vírgula vai estar dizendo que a infração penal é dividida em crime, delito e contravenção. E não é essa a nossa, o quê? A nossa divisão da infração penal, né, meu povo? A divisão da infração penal é crime e contravenção. Delito é sinônimo de quê? De crime. Ou seja, são expressões sinônimas. Douglas, então quer dizer então que não pode aparecer crime e delito, vírgula, crime, vírgula e delito. Tranquilo? Tranquilo, Douglas. Agora, onde estão previstos os crimes? Os crimes estão previstos em duas partes. Você tem a primeira parte, que é chamada de quê? Que eu já acabei de falar para você, que vai até o artigo 121, até o 59H, que você tem os crimes previstos na parte especial do Código Penal, e você tem também os crimes previstos numa segunda parte, que são chamadas as leis o quê? Extravagantes. Pô, quer dizer então que os crimes estão previstos na parte especial do Código Penal, na leis o quê? Leis extravagantes. Pode aparecer também na sua prova, chamada como leis o quê? Leis especiais, sendo sinônimo de quê? De leis extravagantes. Douglas, e aonde estão previstas as contravenções penais? A contravenção penal, ela está prevista em um código à parte. Que, qual é o nome desse código? Código de Contravenção Penal. Pô, Douglas, que bacana. Então quer dizer então que o crime está previsto na parte especial do Código Penal e nas leis do quê? Extravagantes. E a contravenção penal está prevista num código próprio, Código de Contravenção Penal. Agora, você que está estudando há bastante tempo, ou você que começou agora e não se preparava para isso. Douglas, contravenção penal não tem nada a ver com o quê? Com os crimes de pequeno potencial ofensivo, cuja pena é menor ou igual a 2 anos. Douglas, quer dizer então que contravenção penal não tem nada a ver com os crimes de pequeno potencial ofensivo? Não. Por quê? Porque se é crime, você não pode dizer que é o quê? Que é contravenção penal. Porque é crime. Senão deveria estar aqui em cima. E não está aqui em cima. E realmente está.
O crime de pequeno potencial ofensivo está previsto numa lei chamada Lei 9.099/95. Pô, Douglas, que legal. Agora, a doutrina dá um sinônimo para a contravenção penal. Eu até não concordo muito, não. Mas se cair em prova, você vai ter que marcar e vai ter que aceitar essa nomenclatura. A doutrina fala que contravenção penal, ela é sinônimo de quê? De crime. Ah, não. Tá errado no conceito, mas não importa. Se cair em prova, você tem que marcar que tá certo. Ou seja, contravenção penal é sinônimo de crime não. Crime não é sinônimo de contravenção penal. Agora, Douglas, qual é a diferença clássica de crime para contravenção penal? Me explica? Explico sim. Você tem que dizer na tua prova que o crime se diferencia da contravenção penal pela palavra o quê? Pela palavra natureza e pela palavra gravidade. De que, Douglas? Natureza e gravidade da pena aplicada. Por quê? Porque a pena e a gravidade é o que distingue o quê? O crime da contravenção penal. Ô, Douglas, por que distingue do crime da contravenção penal? Porque a pena no crime, ela é o quê? Ela é mais grave. E na contravenção penal, a pena é menos grave. Ponto. Se quer assim para você, é correto afirmar que crime diferencia da contravenção penal pela natureza e gravidade da pena aplicada, pois a pena no crime é sempre o quê? Mais grave, e na contravenção penal a pena sempre será o quê? Menos grave. Então a diferença básica de crime para contravenção penal está onde? Está na gravidade e natureza da pena. O crime, por ter essa nomenclatura, crime, ele é um criminoso, ela sempre será mais grave. Na contravenção penal, não. Ah, ele é o contraventor. E a lei entende que a pena é o quê? A pena é menos grave. Dada essa nomenclatura, crime, o Estado, direito penal, propriamente dito, dá a ele, por ter uma conduta muito mais danosa às normas jurídicas em vigor, penas privativas de liberdade. Quais são, Douglas? Nós temos aqui no crime a aplicação das penas, chamadas penas privativas de liberdade. Aos crimes se aplicam as penas privativas de liberdade. Quais são, Douglas? Simples. Você tem a reclusão e você tem a detenção. Douglas, o que é reclusão? Reclusão é quando o réu vai começar, o apenado vai começar a cumprir a pena e ele começa no regime chamado regime fechado. E na detenção, Douglas? A detenção, ele pode vir a começar no semi-aberto. Ô, Douglas, bacana. Vamos dar outro exemplo? 1 a 4 anos de reclusão. 10 a 15 anos de detenção. Qual que é mais leve, Douglas? É sempre a detenção. Não importa o quantitativo de anos. Importa que a reclusão, por ser recluso, ou seja, cessamento absoluto da pena privativa de liberdade, da sua liberdade em si, ela sempre será mais pesada do que a detenção. Douglas, e na contravenção penal? Na contravenção penal, vai aparecer na sua prova que ela é punida com prisão, chamada de prisão simples, e ela é punida com multa. Então tá aqui, meu nobre, a diferença clássica de crime para contravenção penal é que no crime a pena é mais grave, pois são penas privativas de liberdade, tais quais reclusão e detenção, e na contravenção penal a pena é de prisão simples ou multa. Dando continuidade, né, meu nobre, a infração penal é gênero, divide-se em crime e contravenção, trabalhamos as espécies e características de cada uma delas. Agora vamos iniciar o estudo dos requisitos da infração penal. Você tem que completar um arcabouço de requisitos para que você possa ter a capacidade de cometer a infração penal. Vamos então aos requisitos da infração penal. Então, no início do nosso estudo, vamos falar sobre os requisitos, chamados requisitos da infração
penal. Os requisitos da infração penal, meu nome, eles são muito simples. Vamos a eles. Eu tenho o primeiro requisito da infração penal, que esse primeiro requisito, ele é chamado de conduta humana. Para que eu possa ter a capacidade de cometer a infração penal, é necessário que seja uma conduta humana. Não, o que seria uma conduta humana? É porque a conduta humana é a única conduta que vai ter a capacidade, de acordo com o Código Penal, de agredir. Ou seja, a agressão está sempre ligada a uma conduta humana. Se você ouvir a palavra ataque, é de seres irracionais. O cavalo me atacou, o búfalo me atacou, o cachorro me atacou. Agora, a palavra agressão está ligada a uma conduta humana. Douglas, isso parece ser muito óbvio. Eu sei, meu nobre, que parece ser muito óbvio. Mas nas questões pode mudar radicalmente. Por exemplo, você está numa praia e vem um desafeto seu, saca uma arma e aponta na sua direção. Você saca a arma primeiro para se defender e dar um tiro nele. Você acabou de repelir a injusta agressão. Nesse caso, você vai poder alegar, dentro do artigo 23, as excludentes de ilicitude. Numa delas, você tem lá a legítima defesa. E justamente, a legítima defesa ela é repelir injusta agressão, atual lei de direito seu de outrem. Ou seja, se você repelir uma justa agressão, você está dentro da legítima defesa. Agora, Douglas, e se um cão enfurecido sai do canil e vem na minha direção? O cachorro não está agredindo você, o cachorro está atacando. E você, de alguma forma, pega a arma e dá um tiro no cachorro para se defender. Agora, você não pode alegar a legítima defesa. Você pode alegar agora a estado de necessidade. Calma, que para ver se direitinho, cada uma das ilicitudes, o que é o quê, quais são os requisitos, para que você possa enquadrá-lo nessa excludente de ilicitude ou nessa excludente de antijuridicidade. Tranquilo aqui? Beleza, Douglas. Douglas, além de uma conduta humana, você tem que ter também uma conduta o quê? Consciente. Se no momento da ação ou da omissão você não souber aquilo que você está fazendo, você não cometeu a infração penal. Então, além de ser uma conduta humana, ela tem que ser consciente. Isso você vai ver comigo mais precisamente no artigo 26 do Código Penal. Você tem que ter potencial consciência da ilicitude ou capacidade de resistir àquilo. Se você não for consciente, o Código Penal não pode punir você. Potencial consciência da ilicitude. Aqui fala o artigo 26. Considera-se consciente que a recomendação da omissão é completamente capaz de compreender ou entender o caráter do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. O que é isso? Isso é texto do próprio artigo 26 do Código Penal. Além de uma conduta humana e consciente, ela tem que ser também uma conduta o quê? Chamada de conduta voluntária. O que é isso? A voluntariedade é um elemento volitivo, ou seja, é a vontade. Aqui você vai saber que quando que o ser humano comete uma conduta e quando que é consciente e quando ela não é voluntária. Você vai ver comigo no Código Penal. Mas eu já consigo adiantar algumas coisinhas para você. Por exemplo, quando ele faz a conduta por meio de um quê? De uma coação. Ou seja, ele fez a conduta coagido. Essa coação, ela se divide em duas. Eu tenho a chamada coação física e tenho também a chamada coação que? Moral. Agora, basta ser uma coação, por exemplo, um rapaz com disparidade física muito inferior à minha, muito inferior mesmo, segura meu braço para eu dar um tiro em alguém, não quero dar esse disparo. Ele, por ser muito magro, eu não consigo resistir? Sim. Por isso que essa conduta que eu acabei de cometer, ela não foi uma conduta irresistível, ela foi uma conduta resistível. Por isso, na hora das provas, você tem que ter tanto a coação, a palavrinha, quanto você tem que ter a palavrinha física e você tem que ter a palavrinha o quê? Irresistível. Irresistível. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Na coação o quê? Moral. A coação moral tem que ser uma coação moral irresistível. Lembre-se sempre disso. Mas, Douglas, sem delongas, me explica o que é a coação física irresistível? Tá bom. Tem um filme chamado Corações de Ferro, em que o Brad Pitt atua
como ator principal. E tem um rapaz que se escusa, por motivos religiosos, de efetuar um disparo nos nazistas, ou seja, no meio da guerra ele se recusa a matar o nazista. Nesse caso, o Brad Pitt se revolta por ter acabado de perder vários entes queridos, amigos de guerra, e pega a arma na mão e coloca na mão do menino e efetua um disparo com o braço do menino, sendo que a disparidade física entre o Brad Pitt e o rapaz é muito grande. O Brad Pitt é muito mais forte no filme. Nesse caso, o menino cometeu uma conduta humana, na verdade nem ele cometeu, porque o Brad Pitt pega a mão do menino, coloca na arma e puxa o dedo. Nem conduta humana ele teve. Você vai ver que daqui a pouco você vai ver que nem teve conduta humana. Agora, ela foi consciente? Foi. O menino sabia o que ele estava fazendo. Foi voluntária? Não foi voluntária. Por quê? Porque ele estava numa coação, e nesse caso era coação física, e coação física o quê? Irresistível. Douglas, bacana. Agora me dá outro exemplo. A coação moral irresistível. Imagine que você é gerente de um banco. Essa é clássica em provas de concurso público, meu nome. Você é gerente de um banco e você chega à sua casa, tem um cara com a arma na cabeça da filha e fala assim pra você: vai ao banco agora e subtrai coisa móvel alheia, senão eu vou matar sua filha. Mano, você pega o carro, entra no banco, subtrai coisa móvel alheia e leva pro cara. E dá na mão do cara. E o cara vai e deixa sua filha. Nesse caso, você cometeu um crime de quê? No crime de roubo, certo? Ou crime de furto, dependendo da situação fática. Mas nesse caso, você cometeu o crime porque você estava coagido. Foi uma conduta humana, foi consciente, mas ela não foi o quê? Não foi voluntária, porque você estava numa coação moral irresistível. Meu nobre, cuidado muito com isso. A coação tem que ser física e irresistível, tem que ter os 3 elementos. A coação tem que ser moral e irresistível, tem que ter os 3 elementos. Para que com esses 3 elementos, você possa dizer na sua prova que a coação física irresistível, ela exclui o crime. Para que você possa dizer na sua prova que a coação moral irresistível, ela isenta de pena. Então, tanto o menino que se escusou de dar o tiro no nazista, estava sob coação física irresistível, exclui o crime, não vai responder por nada. E muito menos o gerente do banco, que foi assaltar o banco para salvar sua filha em casa e cometeu o assalto, no caso o roubo, vai ficar o quê? Isento de pena, porque ele estava numa coação moral irresistível. Então, além de uma conduta humana consciente e voluntária, ela tem que ser propositada ou descuidada. Pô, Douglas, é bacana. Onde eu vou ver isso? Olha só, 4º requisito da infração penal é que ela tenha que ser o quê? Propositada, ou que ela tenha que ser também o quê? Ou que ela possa ser o quê? Descuidada. Douglas, me dá um exemplo de conduta humana consciente, voluntária e propositada. Você vai ver comigo, no artigo 18 do Código Penal, as teorias. O inciso 1º, que vai falar sobre o estudo chamado estudo do dolo. E você vai ver comigo, no inciso 2º, o estudo do quê? Da culpa. Ou seja, o crime pode tanto ser doloso, como o crime pode ser o quê? Culposo. Nesse caso, tem uma conduta humana consciente e voluntária propositada, porque ele cometeu com dolo. Ele quis, a teoria da vontade, ou a teoria do sentimento. Dolo direto ou dolo indireto. Dolo de 1º grau, dolo de 2º grau, dolo de 3º grau, as teorias. E você vai ver que tudo mais importante a fim de acertar a questão do artigo 18 do Código Penal. E eu tenho o quê? O crime culposo, que é a culpa. A culpa chamada de culpa inconsciente. Por que é culpa inconsciente, Douglas? Porque ele agiu pelo NII. Isso mesmo, ele agiu na culpa inconsciente. Por que NII, Douglas? N de quê? N de negligência. NI de quê, Douglas? I de imprudência. I de quê, Douglas? I de quê? De imperícia. Então, quer dizer, então, Douglas, que a culpa que eu mais vejo aí acontecendo nesse mundo jurídico, nesses noticiários, nesses telejornais, é a culpa chamada de culpa, porque a maioria dela, né? A maioria culpa inconsciente. A famosa culpa inconsciente. Então eu tenho a culpa inconsciente por negligência, imprudência ou imperícia. Esses são os requisitos da infração penal.
Tenho também a classificação de crimes, né, meu nobre? Que é chamada de quê? Crime próprio, crime de mão própria, crime formal, crime material. Eu tenho uma gama de classificação de quê? Classificação de crimes. Crime comum é aquele crime que pode ser cometido por qualquer pessoa. Crime próprio, por exemplo, funcionário público, prevaricação, corrupção, lavagem de dinheiro, ou seja, esses crimes são crimes chamados de crime próprio. Sempre será dessa forma. Crime comum, crime próprio, crime de mão própria, crime formal, crime material. Iremos ver sobre isso. Dando continuidade então, né, meu nome, já que já vimos que infração penal é gênero, divide-se em crime e contravenção, critério topográfico dela, ou seja, a colocação, crime previsto na parte especial, lei extravagante, contravenção do próprio código, e a distinção clara entre crime e contravenção penal, que é a natureza e gravidade da pena. Trabalhamos também não só esse aspecto da infração penal, como também os requisitos da infração penal. Trabalhamos nela, por exemplo, a conduta humana, que apenas os seres humanos têm capacidade de agredir, consciente, ou seja, tem que saber aquilo que ele está fazendo, a potencial consciência da ilicitude, do ilícito, e também vamos dando continuidade até trabalhar ali a voluntariedade, quando a gente comete, por exemplo, o crime por coação. Para tanto, vimos a propositada e a descuidada, artigo 18, homicídio, crime doloso, lesão corporal culposa, essas nomenclaturas que você vive ouvindo nos noticiários e documentários e vive reiterando na sua cabecinha esses assuntos peculiares que é o direito penal. Logo após ter a classificação de crimes, crime próprio, crime de mão própria, crime formal, crime material, uma gama de classificação que iremos trabalhar, é claro, em momento oportuno. Tranquilo até aqui? Beleza, Douglas. Dada essa introdução, vamos trabalhar os princípios do direito penal. E vamos começar, é claro, pelo artigo 1º do Código Penal. O artigo 1º nos diz o seguinte, anote isso ou grave para que você possa acertar questões que cobram a literalidade desse artigo. Não há crime sem letra que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Nesse artigo, pode vir escancarado assim no meio da sua prova, perguntando que princípio é esse. E é sobre ele que iremos falar agora, nesse momento oportuno. Vamos trabalhar os princípios do direito penal. Douglas, quando eu falo princípios do direito penal, quando eu menciono a palavra princípios do direito penal, e eu estou falando aqui agora, nesse exato momento, né, do artigo, chamado artigo 1º do Código Penal, eu tenho como elencado ou referências ao artigo 1º 3 princípios. Eu tenho o primeiro princípio, que esse é o princípio chamado princípio da legalidade. Eu tenho o segundo princípio, que é o princípio chamado princípio da anterioridade de lei. E tem o terceiro princípio, que esse princípio é chamado princípio da reserva legal. Douglas, quer dizer então que pode cair na minha prova. É correto afirmar que no título não há crime sem letra que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Temos 3 princípios elencados no artigo 1º. Princípio da legalidade, anterioridade e reserva legal. A doutrina se diverge a respeito do princípio da reserva legal, mas a doutrina majoritária, ou seja, aquela que tem maior relevância na aplicação jurídica, ela aceitou o princípio da reserva legal e falou que faz parte do artigo 1º do Código Penal. Caso você esteja fazendo uma prova para SESP-UNB, SEBRASP, né, a Universidade de Brasília, ela cobra tanto o princípio da legalidade, anterioridade, lei e reserva legal, e também outro princípio chamado princípio da taxatividade. Muita atenção sobre isso na hora da sua prova. Douglas, o que fala o princípio da legalidade no Código Penal? Ele fala o seguinte, ele diz que de acordo com o princípio da legalidade, tem que haver o quê? Lei para que algo possa ser o quê? Considerado ou capturado como crime. Ou seja, tem que haver lei para que algo possa ser capturado como norma incriminadora. Para tanto, a lei ela se subdivide em 2 partes. Eu tenho lei em sentido formal e lei em sentido material. Iremos ver um pouco mais sobre isso. Douglas, quer dizer então que eu tenho uma lei chamada de lei em sentido formal e eu tenho uma outra lei
que é chamada lei em sentido o quê? Material. Então, quer dizer, então, o Código Penal falou, não há crime sem dúvida defina, nem pena sem combinação legal, e nesse artigo estão indicados 3 princípios, o princípio da legalidade, a autoridade e a reserva legal. E de acordo com o princípio da legalidade, para que haja condutas que possam ser previstas e capturadas como crime, normas penais incriminadoras em si, tem que ser por meio de lei. Agora, Douglas, qual é a lei que se aplica o princípio da legalidade? O princípio da legalidade do Código Penal, ele é legalidade estrito, ou seja, a legalidade é muito mais estrita. Ele diz que apenas a lei em sentido formal pode prever crime e combinar a pena. Douglas, por que isso? O princípio da legalidade diz que é lei em sentido formal, porque só ela, lei em sentido formal, passou pela Câmara, que é chamada Câmara dos Deputados, e passou também pelo Senado Federal. Então, só pode ser lei, ou só pode existir crime que tenham sido feitas por meio de lei em sentido formal, que é aquela que passa pela Câmara e pelo Senado Federal. A necessidade tem que ser uma lei em sentido formal, porque ela passa pela Câmara e pelo Senado Federal. O quórum de votação é muito mais difícil de ser aprovado. Por quê? Porque a matéria é crime. Então o direito penal falou o seguinte, apenas uma lei em sentido formal, só essa que passa pela Câmara e pelo Senado Federal, pode prever crime e combinar penas. Douglas, lei em sentido material, me dá exemplo? Sim, olha só, na sua prova pode aparecer assim, a medida provisória. Como assim, Douglas, medida provisória? A medida provisória tem força de lei, é aquela que vai para a mão do presidente, a fim de sanção o veto, sancionou, promulga ou publica. Prazo de 60 dias, prorrogado por mais 60, senão ela perde a validade. Essa é a medida provisória. Medida provisória, você vai estudar, ou se está estudando direito administrativo, é o poder regulamentar que os chefes do Poder Executivo possuem para soltar e tem força de lei, assim como qualquer outra lei. E também, você também tem o chamado o quê? Decreto, como outra o quê? Lei em sentido material. Mas você tem que saber para a sua prova que tanto a medida provisória quanto o decreto, esses institutos, não podem o quê? Não podem prever crime e combinar pena. Então, isso quer dizer na tua prova. É correto afirmar que é possível a tipificação de um crime por meio de decreto. Você vai dizer que está errado. A mesma coisa vai acontecer se afirmar que pode ser feita por meio de medida o quê? Medida provisória. Você vai dizer que está erradíssimo na hora dessa prova. Douglas, as bancas costumam apelar bastante sobre esse tema. Costuma sim. Ela trabalha assim, é correto afirmar que em caráter excepcional pode uma medida provisória ou um decreto prever crime e combinar pena. Você vai dizer que está errado, porque não pode. Ou vai dizer também que por meio de decreto ou medida provisória pode ser majorada as penas. Está erradíssimo. Tranquilo aqui? Tranquilo, Douglas. Agora, vou fazer um gráficozinho que eu quero que você entenda e nunca mais você tenha dificuldade sobre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. Tranquilo? Beleza, Douglas. Imagine que isso aqui seja o mundo das leis. Beleza? Esse é o mundo das leis. E eu tenho o princípio chamado... Deixa eu tirar, que está muito feio, né, meu nome? Deixa eu tirar essa estrutura oval daqui do quadro. Imagine que você tem o mundo das leis. E dentro do mundo das leis, você tenha o princípio chamado princípio da legalidade. A legalidade que nós estamos trabalhando aqui é a legalidade do direito, ou seja, é a legalidade em sentido amplo. A legalidade em sentido amplo. O princípio da reserva legal, ele não é essa forma ampla, ou seja, o princípio da legalidade para o Código Penal é uma forma muito mais reservada, muito mais estrita. Aqui eu tenho quem, Douglas? Aqui eu tenho o princípio da reserva legal. Então eu tenho o princípio da legalidade, eu tenho emenda constitucional, lei delegada, lei complementar, lei ordinária, eu tenho um rol de leis que o professor de constitucional, como por exemplo, trabalhando com você, projeto do Poder Legislativo da Constituição Federal, vai trabalhar com você em momento oportuno. E eu também tenho as leis em sentido materiais, que é aquela que eu acabei de explicar para vocês. No Código Penal, só é aceito o princípio da legalidade, não esse daqui de cima, ou seja, não a legalidade de forma ampla, apenas é aceito no Código Penal a legalidade juntamente com o princípio da reserva legal, ou seja,
é a legalidade estrita, ou seja, em sentido estrito. Por quê? Diz o princípio da reserva legal que ele reserva apenas uma lei, por isso reserva legal, chamada lei o quê? A lei ordinária. Só ela pode fazer o quê, Douglas? Só ela pode prever o quê? Crimes. Nossa, que horrível, né, meu nome? Calma aí. Só um minutinho. Só ela pode fazer o quê, Douglas? Prever crimes, mais o quê? Cominar penas. Só a lei ordinária pode fazer o quê? Prever crime e cominar penas. Douglas, tem outro tipo de abordagem em prova? Tem. Quer ver só? É correto afirmar que o princípio da legalidade do Código Penal apenas aceita a lei em sentido formal, que é aquela que passa pela Câmara e pelo Senado Federal, porque o direito penal segue o princípio da legalidade não de forma ampla, e sim de forma estrita, ou seja, em estrito senso. Por que no estrito senso? Porque apenas uma lei ordinária, a lei ordinária, pode fazer crime e cominar pena. Agora, esse fato de ser estrito não se aplica para a feitura de outras normas. Exemplo, não se aplica às normas chamadas de normas penais, chamadas normas penais permissivas, e não se aplica às normas penais chamadas de normas penais explicativas. Não existe essa exigência do princípio da legalidade com o princípio da reserva legal para trabalhar as normas penais o quê? Permissivas e o quê? Explicativas. Não precisa seguir. O que se aplica à legalidade em sentido estrito, que é a legalidade em sentido formal, não é a sentido amplo, é as normas penais ou as medidas de segurança. Ou seja, segue o princípio da legalidade de forma estrita a aplicabilidade às medidas de segurança. Aquela do artigo 27 do Código Penal, quando vai trabalhar o doente, ou mentalmente enfermo, ou menor de 18 anos. Aplica-se às medidas de segurança. Douglas, por que se aplica às medidas? Aplicam-se. Aplica-se as medidas de segurança. Por que aplica-se, Douglas, as medidas de segurança? Porque tem natureza de pena, natureza punitiva. Por isso que se aplica as medidas de segurança. Visto então os princípios da legalidade e o princípio da reserva legal, que são princípios que andam juntos, andam de mão dadas, vamos ao princípio da anterioridade à lei. O que significa isso, Douglas? Simples. Eu costumo dizer que as minhas explicações, elas são muito simples. Existe, você já viu na sua cidade, ou alguém que mora perto de algum tipo de lago, o período defeso. O que é o período defeso, Douglas? É aquele período que eu não posso pescar, que é proibida a pesca, a fim de multiplicação dos seres vivos e muito mais. Enfim, é uma lei ambiental que proíbe você de pescar. Então eu tenho o período... Calma aí. Eu tenho o famoso período, chamado de período defeso. Vamos supor que essa lei, ela saiu dia 20/6. Essa foi o dia da promulgação da lei. A lei passou pela Câmara, passou pelo Senado, foi na mão do presidente, a fim de sanção aberta, sancionou, promulgou, publicou, a lei está valendo. Essa é uma lei do período defeso. Suponha-se que você tenha pescado dia 19/6. Suponha que você tenha pescado no dia 19/6. E você cometeu crime? Não, você não cometeu o crime. Por quê? Você cometeu a conduta antes da lei. No dia 20/6 havia lei. Então você cometeu a conduta antes. A necessidade do princípio da anterioridade de lei é que exista primeiro a lei e depois você cometa a conduta. Ou seja, aquele rapaz que pescou dia 21/6, lá no lago, que você viu ele pescando, ele cometeu o crime. Você que pescou dia 20/6, perdão, dia 19/6, não cometeu crime. Ou seja, anterioridade de lei, quando cai em prova, caiu assim, na prova de Polícia Federal, as últimas provas que houveram por aí. É proibido sancionar condutas praticadas antes da lei.
Tá certinho. Olha só que bacana. É proibido punir condutas praticadas antes da lei. Tá certo, é proibido punir. Então é proibido que sejam sancionadas condutas praticadas antes da vigência. Tá certo, ela foi praticada essa conduta antes da vigência. Cuidado com isso na hora da sua prova. Esse é o princípio da legalidade, de reserva legal e cada uma das peculiaridades desses princípios. Vamos trabalhar agora o fato típico. Douglas, o que seria basicamente fato típico? Vamos lá? Fato típico você vai dizer que é o 1, ou seja, 1 de quê? 1 de 3. Vamos abrir 3 e vamos construir uma árvore no finalzinho e que você vai ver que vai dar muito didaticamente finalidade, que é o que? Questão, que é o que você quer acertar em prova de concurso público. Fato típico, você vai dizer que é 1. 1 de quê? 1 de 3. E esse é o famoso quê? Fato típico. O que é fato típico, Douglas? Fato típico é tudo aquilo que tiver o quê? Escrito no Código Penal. Ou em leis especiais, ou leis extravagantes, ou seja, tudo aquilo que está escrito no Código Penal. E para estar escrito no Código Penal, acabamos de aprender o princípio da legalidade. Ele diz qual é o primeiro requisito? Que tem que ser, primeiramente, uma lei. Que tem que ser uma lei em sentido formal. E vimos o que é uma lei em sentido formal. É aquela lei que passa pela Câmara e pelo Senado Federal, que tem um quórum de projeto de poder legislativo, do poder legislativo, muito mais rigoroso e muito mais conservador. Para tanto, essas condutas serão consideradas crimes. Por isso tem que ser tão rigoroso desse jeito. Além de lei em sentido formal, nós temos o quê? Os requisitos do fato típico. Douglas, diz para mim quais são os requisitos e me explica o que eles são. Requisitos do fato típico. Você tem como requisitos do fato típico tanto o primeiro requisito, que é chamado de preceito primário, e você tem que ter também, olha esse sinalzinho de mais aqui, ó, o preceito secundário. Pô, Douglas, que bacana! Quer dizer, então, que fato típico é que está escrito no Código Penal, que por meio de lei em sentido formal, passou pela Câmara e pelo Senado, respeitou o Código de Poder Legislativo, sancionou, promulgou, publicou e tem como instituído crime ou contravenção penal ou leis especiais, e tem os requisitos, que é o preceito primário e o preceito o quê? Secundário. Preceito primário pode aparecer na tua prova como tipo penal incriminador, ou seja, sinônimo de preceito primário pode aparecer na sua prova como tipo penal incriminador. O que significa, Douglas? Tipo penal incriminador. Você vai ver que o fato típico, ele nada mais é do que a famosa, o que, Douglas? A famosa conduta. Isso mesmo. A conduta. Então, o preceito primário é conhecido como o quê? Como conduta. Conduta essa que poderá ser tanto comissiva, ou seja, conduta comissiva é quando o cara comete um crime por meio de o quê? De ação. Então, a palavra comissiva está ligada à palavrinha ação. Quais são os crimes comissivos, Douglas? Furto, roubo, homicídio. São tipos de crime que o preceito primário, conduta, se dá por meio de quê? De uma ação. Ou seja, crime comissivo por meio de uma ação. Ou a conduta, ela pode ser classificada como uma conduta omissiva. O que seria omissiva, Douglas? Uma conduta por omissão. O que é omissão, Douglas? É quando você deixa de praticar uma conduta. Então, eu posso ter conduta comissiva por meio de ação e uma conduta omissiva por meio de uma omissão. E o que seria a conduta, Douglas? O preceito primário, ou seja, o tipo penal incriminador. O que é preceito secundário, Douglas? O preceito secundário, eu tenho tanto o preceito primário mais o preceito secundário. O preceito secundário é a pena aplicada, ou seja, a sanção. Então, para que eu tenha o fato típico, eu tenho que ter o quê? O que é fato típico? Aquilo que está escrito no Código Penal, que por meio de lei em sentido formal, e tem o que? Os requisitos. Tem o preceito primário, tipo penal incriminador, que é a conduta, e o preceito secundário, que é a pena. Agora, Douglas,
Aparece algumas provas de SESP-UNB e eu me banano quando isso aparece, porque eu não sei o que significa isso. Tranquilo. Aconteceu um evento lá na SESP-UNB, uma prova de concurso público lá em Brasília, sobre o Departamento Penitenciário Nacional. E foi descoberto uma associação criminosa que fraudava o concurso público da SESP-UNB naquele presente momento. Nesse momento, a SESP-UNB fez de tudo para poder pegar essa quadrilha. E aí o delegado falou assim, não, nós prendemos essa quadrilha e vamos dar a ela o crime de estelionato. Calma aí. O promotor de justiça recebeu a denúncia, ofereceu a denúncia, o juiz recebeu a denúncia e na hora falou assim, ó, não tem como essa declaração de estelionato. Por quê? Porque o crime foi fraude de concurso público. Resumindo, meu nobre, não teve como o promotor de justiça capitular a conduta e o juiz sentenciar essa quadrilha que fraudou a SESP-UNB, a associação criminosa, né, por meio daquela conduta. Por quê? Porque, de acordo com o princípio da legalidade, não há lei, se não houver lei, não há crime. E nesse caso não tinha um crime previsto, fraude em concurso público. E de acordo com o princípio do que o preceito primário tipo penal incriminador, a conduta tem que ter perfeita descrição do mundo real, o que aconteceu no mundo físico, para que o mundo jurídico, para que possa capitular a equação típica imediata ao capitulado como crime. Nesse caso não tinha. Então o que aconteceu com essa quadrilha, com a associação criminosa, né? Ela foi inocentada. Por quê? Porque não pode haver incriminações de condutas que possuam conceitos chamados de quê, Douglas? Não pode haver criminações de condutas que tenham essas condutas, alguns conceitos chamados de conceitos vagos, conceitos imprecisos e conceitos indeterminados. É proibido a criminalização de condutas comissivas ou omissivas de conceitos vagos, imprecisos e indeterminados. Se cair isso na tua prova, marca que a alternativa o quê? Está totalmente errada. Trabalhando esse conceito, meu nome, vamos entender um pouquinho como que foi esse caso concreto. Logo depois foi feito no Código Penal o crime de fraude em concursos públicos. E aí? Poderá ser condenado ou não poderá ser condenado aquela associação criminosa que fraudou a SESP lá atrás? Que agora foi feita uma conduta de fraude em concurso público. E ela existe, tá, meu nobre? Poderá ou não poderá? A resposta é não. Por que não, meu nobre? Porque de acordo com o princípio da anterioridade, a conduta foi praticada antes. Depois veio a nova lei da fraude em concurso público. Tá vendo aí? A aplicabilidade do direito penal no mundo real. Isso aconteceu. Coloca aí no Google para você ver. Fraude na SESP-UNB no concurso do DPEM, Departamento Penitenciário Nacional. Porque diz respeito ao princípio da anterioridade de lei. Não só porque não pode criminalizar condutas que tenham conceitos vagos, imprecisos ou conceitos indeterminados.